Olá, aqui é o Gustavo da Estrobos Santos e hoje eu vou falar um pouco sobre quais países para se migrar em 2021. Como se sabe, muita gente fala muito dos Estados Unidos, de Canadá, Nova Zelândia, da Europa, mas como que é na realidade o processo para cada um desses países? Então, hoje eu vou fazer uma série de vídeos sobre como é a diferença entre migrar para cada um desses países, se você é um profissional assalariado, se você é um aposentado, se você é um empresário ou se você é um milionário. Bom, vamos começar então com o profissional assalariado, né? Na minha opinião, um dos melhores países para se migrar em 2021 é os Estados Unidos. Pouca gente sabe, mas existe um visto chamado EB2NW, que é um visto que eles dão para profissionais com bacharelado e pelo menos 5 anos de experiência. Você já pode concorrer com uma qualificação dessas para esse visto. Esse é um visto que você tem que preparar um pedido para os Estados Unidos, demonstrando o teu histórico profissional, o que você pode contribuir para os Estados Unidos. E esse visto é muito procurado pelo mundo inteiro. É um visto que começou a ter mais saída a partir de 2017. Ele ainda é pouco conhecido pelos brasileiros, mas tem alguns vídeos no YouTube até de brasileiros que já conseguiram esse visto, né? Por que eu gosto dos Estados Unidos? Os Estados Unidos ainda é a força motora de empregos do mundo, né? A economia do mundo, né? Fora isso tem a China, mas você não consegue migrar para a China. Você quer migrar para a China? Talvez você queira, mas é muito mais difícil, né? Você conseguir arranjar trabalho lá na China sem falar chinês, etc. Né? Uma coisa interessante dos Estados Unidos é que a economia é muito aquecida, por mais que tenha crises, etc. Todo mundo trabalha, todo mundo consome, todo mundo procura serviços, né? Então, realmente é um país que oferece uma qualidade de vida um pouco melhor para o imigrante, né? Fora a Califórnia, tem os estados dos Estados Unidos, né, que estão com uma economia muito, como é que eu posso dizer, difícil, né? Os Estados Unidos ainda é um país que o imigrante pode migrar e alugar um apartamento com uma facilidade e ter uma vida razoável, de boa qualidade, né? Esse visto EB2NW, ele não exige que se fale inglês fluentemente. Ele é o único visto que eu conheço para os países de língua inglesa que não exige que você seja super fluente em inglês, né? Mas ele exige muito trabalho e preparação. Eu acho meio difícil uma pessoa conseguir aprovação sem um escritório apoiando e ajudando, né, o trabalho de imigração ali, né? Um pedido desse visto pode chegar até 500 páginas, 600 páginas, né? Tem que fazer muita documentação, mas é um visto acessível. Tem pacotes a partir de $2.000 para obter esse visto, né? Bom, fora os Estados Unidos, se você é profissional assalariado, as pessoas somente falam muito em Canadá e Nova Zelândia, mas o que elas não sabem é que Canadá e Nova Zelândia, com certeza, você vai precisar estudar de novo. Você vai precisar estudar, fazer um college, fazer um degree, um diploma, que seja 1, 2 ou 3 anos de estudo. E tem muito imigrante nesses países, tá? Qualquer pessoa que já residiu lá pode contar com os próprios olhos o quanto de imigrante tem nas ruas, que é uma coisa muito boa, mas como você tem muita oferta de demanda com pouca qualificação naquele sistema, naquela cultura, normalmente você tem mais competição para os empregos também, né? Um detalhe também do Canadá e Nova Zelândia é que você precisa, normalmente o caminho mais fácil para você migrar para esses dois países é através do caminho educacional. Você faz um college. Você vai ter que comprovar um inglês super avançado, você vai ter que pagar esse college do bolso e você vai precisar em torno de $200.000 a $300.000 para poder levar a tua família com segurança num processo de migração desses para esses países, né? Por que eu digo isso? Porque você não consegue se manter nesses países com o salário, com o part-time job. Você precisa levar uma segurança extra para você não ver tua família passar perrengue, porque tudo está muito caro nesses países também, né? Bom, ainda para profissionais assalariados, as pessoas ainda perguntam às vezes de Portugal, né? Portugal eu acho que é uma opção válida, mas os salários são baixos. Portugal é um dos países mais pobres da Europa, né? Da Europa Ocidental, tem o salário mínimo mais baixo da Europa Ocidental. Então isso reflete um pouco assim uma vida bem simples, né? Então se você está disposto a ter uma vida bem simples, se você tem uma oferta de emprego para Portugal, ele pode ser uma opção. Então, para resumir assim, na minha opinião, né, o melhor país para se imigrar em 2021 é os Estados Unidos, né, com o EB2NW.
Bom, a próxima categoria seria a categoria de aposentados, né? Então, você trabalhou a vida inteira no Brasil, você tem lá talvez uma aposentadoria de 5 mil, 10 mil reais, 15 mil reais. Sem dúvida, o melhor lugar é Portugal. Por que isso? Porque é muito acessível a residência em Portugal. Nós temos 2 vistos que saem em 3, 4 meses, que é o visto D2 e o visto D7. São vistos que não exigem muitos valores, né? Normalmente, com 400 euros, você tem um escritório já está apoiando, 400 a 600 euros, está apoiando já para fazer o teu processo corretamente de imigração. Você consegue levar toda a família, você consegue agregar a família, filhos menores de 21 anos nesses vistos, né? Mas o aposentado, ele normalmente estaria com renda própria, ou seja, você tem que comprovar que você tem uma renda de aposentadoria ou como sócio de uma empresa, né? Você não precisa ser aposentado daí. Essa é uma opção muito acessível, muito acessível. O custo de vida em Portugal é baixo. Você tem que ter em mente que a qualidade das construções em Portugal, normalmente os prédios são mais antigos, são menores, né? A vida em Portugal é mais simples. Mas todo mundo pega transporte público, né? Alguns benefícios são educação e saúde gratuita para você desde o primeiro dia. Isso é muito, muito bom, né? E você não precisa gastar com tradutores, tradução. Isso facilita muito também a adaptação da família. É uma cultura parecida com a brasileira, né? Muitos brasileiros já vivem em Portugal. Então, Portugal realmente é uma opção boa para aposentados, né? E já indo nessa linha, né? Se você for muito rico, você até pode se aposentar nos Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia, né? Eles não têm um visto para aposentados, né? Então isso dificulta um pouco para esses países. O que vem em seguida agora, né? Seria agora o empreendedor. Qual é o melhor país para se migrar em 2021? Se você é pequeno empresário, se você é um pequeno empreendedor. Existem canais de imigração para pequenos empresários, para Nova Zelândia, por exemplo. Tem o E5 para os Estados Unidos, que daí é um aporte maior de dinheiro, $1 milhão. Mas esses 2 canais, eles têm muitas dificuldades em transformar o teu visto, a tua permanência provisória em permanente. Tá? Atualmente tem sido muito difícil fazer essa mudança. Então, alguns clientes enfiam um monte de dinheiro nesses países e não conseguem transformar em residência permanente, né? Normalmente a gente recomenda o EB2 NW para os Estados Unidos mesmo, né? Na categoria daí como pessoa física daí, do que você tentar até o mesmo E5 para os Estados Unidos. Um visto muito fácil, muito acessível é o D2, visto D2 para Portugal. Você monta uma empresa sem funcionários, você não precisa nem ter um lugar alugado, você pode ser tipo uma MEI. Você aluga um contrato comercial lá de um escritório para ser teu endereço fiscal. Você começa a contribuir com a Previdência Portuguesa e tará, as portas da Europa se abrem para você, né? Você pode residir lá e após 5 anos você se torna um cidadão português e um cidadão da União Europeia. Esse visto tem saído bem fácil, né? Em 3 meses, né? Depois vocês podem procurar a gente se quiserem mais detalhes, né? Mas é um visto bem acessível também para empreendedores. Detalhe, empreender em Portugal, o ideal é pensar grande e empreender para fora dos limites de Portugal, ou usar as fronteiras, ou importar e exportar para o Brasil, porque a economia de Portugal, infelizmente, é um pouco reduzida. Se você é profissional autônomo, você tem mais uma opção ainda na Europa, que é o Freelance Visa. Existem 3 Freelance Visas muito acessíveis, 4 na verdade na Europa. Um deles é o mais acessível, eu diria que é o de Portugal, que sai em 3 meses. Tem algum custo, você vai ter que fazer um custo de manutenção lá, pagar previdência para Portugal, mesmo sendo freelancer. Depois disso você tem a Estônia, tem um visto de freelancer da Estônia. Tem também da Alemanha e ainda da Espanha. Cada um desses países tem uma sinuca de bico ali para você pegar a permissão final do visto, né? Mas a gente tem um departamento aqui no escritório que só trabalha com freelance visas para a Europa. Então, se você tiver interesse para conhecer também como você pode viver de freelancer na Europa, entre em contato com a gente. O último caso que eu queria comentar agora são os dos milionários, né? E, sim, existem pessoas milionárias que
querem sair do Brasil, mas é uma coisa muito diferente para eles. Os milionários, eles já querem sair, mas eles sempre perguntam primeiro, como é que vão ficar meus impostos? Porque uma coisa que o brasileiro médio não conhece ou não tem muita consciência é que no primeiro mundo, todo mundo paga muito imposto de renda. Às vezes os objetos são mais baratos, iPhone, carro, etc. Mas a renda, ela é muito, muito taxada, né? Então, é uma coisa muito interessante porque dizem por aí que, por exemplo, o Flávio Augusto, da geração de valor, né, da WhatsApp, ele tem negócios nos Estados Unidos, mas não é um residente americano para não pagar impostos. Ele tem um visto O, que é um visto que você pode morar lá, mas você não recebe nem os benefícios da cidadania americana. Ele não pode usar a saúde, a educação, mas ele pode, com certeza, morar lá e pagar um colégio para a família dele, pagar um seguro de saúde, né? E também dizem por aí que o Flávio ele fica um certo número de meses nos Estados Unidos, mas ele não ficou o ano inteiro lá, justamente para não configurar residência permanente. Configurou residência permanente, o milionário tem que pagar impostos e pode chegar a 50% dos ganhos deles, né? Então, no mundo já tem escritórios especializados em relocation de milionários, mas para quê? Para pagar menos impostos. Existem americanos hoje, acredite se quiser, renunciando ao seu status de americano. E para quê? Para eles não pagarem impostos, porque o cidadão americano paga imposto em qualquer lugar do mundo. Se ele está morando em Timbuktu, ele tem que pagar imposto para o governo federal. Então, isso é uma coisa muito interessante. Existem cidadãos americanos hoje que estão renunciando a essa cidadania para pegar uma outra cidadania, mesmo uma cidadania do Caribe, ou europeia, ou alguma coisa, para pagar menos impostos, né? É claro que a cidadania europeia normalmente não diminui muitos impostos também. Mas eu posso dizer o quê? Que o milionário ele já pensa assim, aonde ele faz dinheiro, aonde ele vive como residência permanente, ele paga impostos, e tadinho dele, ele vai ficar passeando o mundo, né? Às vezes ele tem 3, 4 casas em países diferentes, ou ele fica viajando realmente de Airbnb para Airbnb, passeando pelo mundo enquanto ele economiza nos impostos, né? Bom, isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode contatar a gente no WhatsApp abaixo, né? Nós somos especialistas em Portugal e Estados Unidos. Se alguém quiser informações de Canadá e Nova Zelândia, a gente tem parceiros nesses países que também trabalham com imigração oficialmente junto aos governos, né? Então fique à vontade de conversar com a gente. Então é isso aí. Até mais, gente.